A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar até você o nosso programa Cristo Vive, que é um programa de jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, tudo bem? Olá! Olá, Paulo. Olá, querido ouvinte. Salve Maria. Que bom ter você aqui na nossa audiência mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho. Padre, o que a Santa e Amada Liturgia prepara para nós nesse final de semana, nesse mês de setembro, mês dedicado às Sagradas Escrituras? Este domingo, 14 de setembro, e claro, ao longo da semana, a ressonância da celebração do domingo, ela vai se dando em toda a celebração litúrgica. Nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, uma festa litúrgica que, quando cai no domingo, ela prevalece sobre o domingo. De fato, Cristo ressuscitou, meu irmão, minha irmã, a cruz está vazia, indica para nós que ela é fonte de salvação e ressurreição. Então, a cruz para nós cristãos é o maior símbolo da nossa fé. A gente traça o sinal da cruz, no início do dia, quando a gente se levanta, até o final da noite, quando a gente vai se deitar, pelo menos isso se espera de todo católico, Também é tão bonito quando um católico passa em frente à igreja, faz o sinal da cruz, sem receio de manifestar a sua fé, porque num mundo onde os símbolos contam tanto, os sinais contam tanto, é muito importante que nós, de fato, usemos dos nossos sinais cristãos, católicos, Também quando nós vamos ser batizados, ou quando você leva seu filho, afilhado, afilhada, para o batismo, o primeiro sinal que o sacerdote traça na criança, na fronte dela, é o sinal da cruz, afinal, é o sinal nosso de cristãos, Por isso, a cruz recorda o Senhor crucificado, seu sacrifício, seu martírio que nos traz a salvação. Por isso, desde há muito tempo, Paulo, querido ouvinte, a igreja celebra, exalta, venera a cruz, Inclusive, a cruz como árvore da vida, contrapondo-se, àquela árvore do pecado no paraíso, quando a serpente trouxe a morte, a infelicidade a este mundo, incitando os nossos primeiros pais a provarem do fruto da árvore proibida, como a gente lê lá em Gênesis capítulo 3. Então, o evangelho de hoje nos relata o encontro de Jesus com Nicodemos, no qual anuncia que, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna, Por isso, é tão importante a gente lembrar que a cruz é esse mistério de amor. Não é uma exaltação do homicídio, da dor, do sofrimento, mas da vitória do amor de Deus, proclamada no Evangelho de São João, 3,16. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, celebrar a exaltação da Santa Cruz é celebrar o mistério da nossa salvação. É verdade. Eu diria, amigo ouvinte, se você olhar bem, refletir bem, como o padre falou aqui, para uma cruz, com o crucificado ou sem o crucificado, dá para você fazer inúmeras reflexões e às vezes voltar de onde você nunca deveria ter saído, da casa de Deus, que está sempre de portas abertas e escancaradas, por que não? A gente tem que estar sempre atento a essas realidades. Hoje temos 2 temas muito importantes nesse programa. Primeiro nós vamos falar da Casa dos Pobres, a Santa Casa de Misericórdia com o Diácono Júlio. E depois nós vamos falar desse belo momento que tivemos aqui na Diocese de Anápolis, na última segunda-feira, dia 8, dia da Natividade de Nossa Senhora, que foi a Santa Missa dos Romeiros. Primeiramente vamos falar com o nosso querido amigo Diácono Júlio, ele que é diácono permanente da Santa Igreja. Mais precisamente, hoje ele ocupa a função de Relações Institucionais da mantenedora da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, a FASA,
que é Fundação de Assistência Social de Anápolis. E é com ele que nós vamos falar um pouquinho. Diácono Júlio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Paz e Bem, amigo. Paz e bem, bom dia, que alegria estar com vocês. A sua bênção, Padre Anevair, nosso diretor espiritual também dos diáconos permanentes, e o nosso querido amigo Paulo Amparo, e a todos os ouvintes, que além de nos ouvir, também rezam pela nossa Santa Casa. Amém, paz e bem. Diácono Júlio, estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Estive doente e me visitastes. Diácono, como acolher Jesus na pessoa do próximo, do carente, do necessitado, do doente, aí na Santa Casa de Misericórdia, o Hospital dos Pobres, amigo? Então, meu irmão, na Santa Casa, a cada momento, a cada instante, nós nos deparamos com a realidade do sofrimento, da dor, da angústia, e nos deparamos também com a realidade de irmãos e de famílias que sofrem com a doença. E realmente é necessário sempre de novo olhar para esses irmãos e olhar também para Jesus, que nos pede o amor incondicional ao próximo, que nos pede uma dedicação que vai além de protocolos e rotinas, para que realmente consigamos envolver com o paciente e dar a ele aquilo que ele precisa: saúde, recuperação, ânimo, força de vontade. E aí os sacramentos também vêm como um grande remédio para esses irmãos e irmãs. Graças a Deus, a pastoral hospitalar, o nosso capelão Frei Vilmar, os frades, a comunidade Canção Nova, os padres, monges do Mosteiro Santa Cruz, são aliados nesse cuidado dos irmãos e irmãs que também precisam dessa cura espiritual. Realmente Deus nos inspira, o Espírito Santo nos conduz a cuidar de cada um, indo além da ciência, da medicina, mas levando também humanização, carinho, afeto e amor. A nossa pastoral hospitalar é um diferencial, onde a nossa agente de pastoral, a Márcia, juntamente com a irmã Lília, que coordena a humanização e a pastoral, conseguimos enxergar muito além do doente, mas conseguimos ver o Cristo em cada irmão que precisa de nós, precisa de carinho, atenção, proteção, empatia e envolvimento. E seguimos juntos, sendo esse diferencial no cuidado da vida e da saúde. Amém, que belo, diácono. Diácono, eu gostaria, se é que é possível, o senhor tentar explicar esse milagre das contas, do financeiro, com a tabela do SUS, todo esse custo operacional mensal aí na Santa Casa de Misericórdia. Como que o senhor consegue explicar este milagre, diácono Júlio? Quando falamos em financiamento da saúde, nós nos deparamos com um grande desafio. A tabela do SUS, como nós sabemos, não tem reajuste há mais de 20 anos. Uma consulta de especialista é R$10. A IH, o paciente pode ficar internado até um mês. Uma IH é em torno de R$800, o pacote inteiro. E aí vem exames irrisórios, valores irrisórios. A Santa Casa depende muito, enquanto hospital filantrópico, ela depende muito de ajuda de parceiros, Nós estamos indo atrás e buscando muito a parceria com os parlamentares. Nós sabemos que os parlamentares, tanto na esfera municipal, estadual e federal,
eles conseguem e eles têm acesso a emendas, onde vem cofinanciar a saúde, seja no custeio, nos insumos do dia a dia, seja também no investimento, que é a aquisição de novos equipamentos, reformas e tudo mais. Então eu diria que são anjos que Deus coloca para nós, para nos ajudar a complementar esses recursos e oferecer o diferencial ao paciente. Cito aqui o exemplo de parlamentares como Hamilton, Gomide, Rubens Ottoni, que ao destinar emendas para a Santa Casa, conseguimos então trazer esse diferencial. Temos também a novidade esse ano dos vereadores, né, que passaram a ter recursos para a saúde, e do ano passado, vereadores como Dominguinhos e outros nos destinaram emendas que estamos prestes a receber. Outra realidade é a demora, né, de repasse desses recursos. Existe uma burocracia, existe um trâmite lento na prefeitura, onde esses recursos demoram, né? Então estamos aí com emendas parlamentares do ano passado que ainda não recebemos por conta desse trâmite moroso na prefeitura. Mas insistentemente a gente vive cobrando, batendo na porta e pedindo, nos pague, para que a gente possa levar o diferencial ao paciente. Além das emendas parlamentares, nós temos os empresários amigos. Empresários que podem destinar, através do imposto de renda, a destinação para o Fundo da Infância e o Fundo do Idoso. O Fundo da Infância vai atingir realmente essa realidade do recém-nascido, do prematuro que nasce na Santa Casa, da gestante que precisa da nossa atenção, carinho e cuidado. Ao destinar ao Fundo da Infância e da Juventude, estamos atendendo essa parte da população nas suas carências sociais e de saúde que nós enfrentamos no hospital. Já o Fundo do Idoso, nós vamos atingir o paciente oncológico, que na sua maioria são idosos, mas também realidades de idosos, por exemplo, que fraturam o fêmur e precisa de uma cirurgia de alta complexidade, de uma endoscopia, colonoscopia, onde o SUS não remunera adequadamente e por isso a dificuldade de acesso a esses exames. Então o Fundo do Idoso vem para contemplar ações voltadas ao idoso que passa pela Santa Casa e necessita dessa atenção. E ainda mais, nós ainda conseguimos ajudar esses nossos pacientes com a boa vontade de pessoas que entram em contato e fazem doação, um Pix, uma doação em dinheiro, uma doação de verduras, de frutas, né? São vários bons samaritanos que procuram a Santa Casa para doar, para entregar um pouco de si para os nossos doentes e para nosso hospital. Além de contar também com os voluntários, pessoas que dedicam seu tempo, a sua inteligência, a sua criatividade para nos ajudar no cuidado da vida. Que belo, diácono, graças e louvado a Deus seja por esses benfeitores. Mas, diácono, gostaríamos também que o senhor partilhasse a todos que nos acompanham neste momento dessa grande campanha que vocês estão fazendo aí na Santa Casa no que diz respeito à doação de sangue e também de leite materno, diácono Júlio. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Sim, essa campanha é muito importante
e o ano todo nós temos essa grande necessidade, né? A Santa Casa de Anápolis, ela possui um banco de leite materno. Então, através das doadoras do leite materno, nós conseguimos ter um estoque de leite que é pasteurizado, e esse leite materno é utilizado na nossa UTI neonatal, principalmente com os bebezinhos prematuros que nascem e, por serem de baixo peso, precisam ganhar peso com uma maior celeridade, e, além do mais, possui um sistema gastrointestinal bem delicado, bem sensível e que não tolera fórmulas artificiais. Então, o leite materno é um diferencial na recuperação desses bebezinhos, no seu baixo peso, na sua doença, às vezes alguma malformação congênita, onde o leite materno vem ser esse diferencial. Por isso, então, a Santa Casa conclama a todas as mamães que amamentam a doar um pouquinho do seu leite materno para esses bebezinhos da UTI neonatal. E não é difícil e não vai fazer falta para a sua criança, para o seu bebê, porque 1 ml já é uma dieta de um bebezinho da UTI neonatal. Então, qualquer quantidade que a mãe conseguir ordenhar, que a mãe conseguir extrair e colocar num frasco e guardar na geladeira, nós passaremos para buscar essa doação e somar a tantas outras que doam ao nosso banco de leite. Tendo essa caridade, esse olhar de bondade, é só entrar em contato com o nosso telefone 3311-9900 ou pelo 3311-9933 ou por nossas redes sociais. Faça seu cadastro, dê seu nome e endereço e a Santa Casa vai bater na sua porta para buscar o leite materno e também para orientar a extração correta, a guarda, o armazenamento correto desse leite materno para que ele seja fonte de vida para os nossos bebezinhos da UTI neonatal, dos nossos prematuros, dos nossos bebês que pesam menos que 800 gramas e que necessitam desse alimento precioso que somente uma mãe pode dar aos seus filhos ou àqueles que necessitam. Em relação à doação do sangue, é de suma importância doadores de sangue. E aqui nós falamos de forma geral. Não pedimos sangue em específico, mas pedimos qualquer tipo de sangue a ser doado em prol do bem da Santa Casa. O sangue é utilizado tanto na obstetrícia para as gestantes puérperas, que às vezes têm um parto onde há um sangramento excessivo, onde precisa fazer a reposição desse sangue. Nós temos os casos também de bebezinhos da UTI que precisam receber a hemotransfusão. Nós temos os casos dos pacientes oncológicos que, ao fazer quimioterapia, eles perdem muitas hemácias, muitos fatores sanguíneos importantes onde precisa da hemotransfusão. E assim tantos outros casos, como cirurgias e pacientes internados que, diante de uma situação anêmica, diante de uma situação hematológica, ele vai precisar do sangue. E você que doa esse sangue é o grande agente de saúde e de vida dessas pessoas. Porque ao doar sangue, você doa vida. Ao doar sangue, você consegue devolver a famílias que estão desesperadas com seus familiares doentes. Você consegue devolver ânimo, coragem e amor. Amor de familiares que precisam tanto dos seus amados para que vivam com alegria junto deles. Então, o Instituto Oncohematológico,
o nosso antigo banco de sangue modelo é o nosso parceiro nos hemoderivados. Então busque o Instituto Oncohematológico, entre nas redes sociais deles e lá programe a sua doação. Eles são muito acolhedores, todo dia de manhã você chegando lá, você vai ser acolhido, vai ser orientado e se você já estiver em condições, já vai fazer a sua hemotransfusão. Eu digo pessoalmente, não dói nadinha. Às vezes a gente tem medo da agulha, mas fique tranquilo. Quando a gente percebe, só vê a bolsa enchendo, né? Eles têm uma delicadeza, um carinho muito grande em nos atender lá no Instituto Oncohematológico de Anápolis. Então, doe leite materno, doe sangue, doe amor, doe vida, doe um pouquinho de si para quem tanto precisa. Que legal, diácono. Diácono, o nosso segundo bispo diocesano, saudoso Dom Manuel Pestana Filho, sempre gostava de dizer: quando nós fazemos o bem, a gente não imagina o bem que faz. Por outro lado, quando nós fazemos o mal, a gente não imagina o mal que faz. Por que eu digo isso? Quando nós fazemos o bem, isso é o que vocês fazem aí, acolhendo a Jesus na pessoa do próximo. Ponto. Agora o outro lado. Infelizmente, diácono, nós estamos tendo muitas queimadas. E é lógico, isso aí é um crime, agride a natureza, a fauna, a flora, né? Uma realidade muito dura e verídica que nós podemos observar. Mas o que acontece, diácono? A Santa Casa tem uma grande parceria com o Corpo de Bombeiros, mas em virtude de tantas queimadas, o Corpo de Bombeiros é acionado quase que a cada hora e está difícil eles continuarem colaborando com vocês nessas realidades de ajuda, né, no recolhimento do sangue, do leite materno, com essa unidade. Eu gostaria que o senhor partilhasse um pouquinho dessas realidades, diácono. Sim, meu irmão. Dom Manuel Pestana, nosso bispo, membro da FASA por muitos anos, olha o bem que ele fez, né? Em manter essa instituição, essa Santa Casa, em ser um sinal de sabedoria para os membros da FASA na época em que ele foi membro do Conselho Curador. Que realmente o bem que ele fez naquela época, juntamente com Dom Epaminondas, o nosso primeiro bispo, ele perpetua até hoje, né, com Dom João, Dom Valdemar e os membros do Conselho Curador. A Santa Casa é essa obra de amor, essa obra de bondade no meio de nós. Meu irmão, esse ano a família franciscana está celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, né? Onde São Francisco de Assis consegue chamar a atenção para a natureza, a criação de Deus, que nos eleva a Ele e que faz com que a gente reconheça que somos filhos de Deus, mas temos o cuidado da criação como criaturas de Deus que nos ajudam a chegar à vida eterna como Jesus nos concede. E é nesse sentido, então, que o cuidado pela natureza, o cuidado pela fauna, flora, o cuidado pelo nosso cerrado é de suma importância. Nesse período, o problema respiratório, quantos doentes chegam para nós que está envolvido com as queimadas, que está envolvido com a qualidade do ar que respiramos. E um impacto direto que nós recebemos esse ano é realmente o Corpo de Bombeiros não poder nos ajudar a coletar o leite materno. Eles sempre fizeram esse trabalho conosco de ir nas casas buscar o leite materno que é doado. Esse ano eles não puderam, pela grande quantidade de queimadas, pela grande quantidade de atos criminosos, eu diria,
em colocar fogo em regiões que eles precisam colocar a viatura para apagar esse fogo, precisam colocar os seus oficiais nessa missão. E esse ano, então, o Corpo de Bombeiro de Anápolis não pôde nos auxiliar na coleta do leite materno. Conclamamos à população, aos ouvintes, que tenham esse cuidado com a natureza, com a casa comum, para que dificuldades desse tipo não sejam um impacto para a vida e a saúde de nossos irmãos. Que pena, diácono, que situação forte e real. Então a pessoa imagine, além de tantos crimes, né, no que diz respeito à queimada, ainda prejudica a Santa Casa, essas realidades. Mas, diácono, depois de tantas realidades que o senhor falou, que o senhor partilhou aqui para os nossos amigos, ouvintes, nós gostaríamos que o senhor falasse os telefones, as redes sociais, o WhatsApp, como que a pessoa consegue entrar em contato com a Santa Casa e ser um benfeitor, em ser um doador de sangue, de leite materno, ser um colaborador mensal, ajudar com o tempo, somar na pastoral aí, por exemplo, da saúde que vocês têm, coordenada pelo Frei Vilmar, tantas situações. Quais são esses meios de comunicação que as pessoas podem entrar em contato com os senhores? Gente que faz a igreja. As nossas redes sociais, graças à nossa querida Letícia Juri, que coordena nossas redes sociais, a comunicação da Santa Casa, vocês terão acesso a nós. Além das redes sociais, o telefone 3311-9900. Você vai falar no nosso call center e as nossas atendentes vão te destinar para onde você queira. Seja comigo nas relações institucionais, seja no voluntariado da Santa Casa, seja na captação de recursos, de convênios, de doações. Você poderá falar e a gente vai te orientar de que forma você pode doar. Seja recurso financeiro, seja doação de insumos materiais, seja doação do seu tempo no voluntariado. Interaja conosco nas redes sociais. Também nos defenda. Infelizmente temos inimigos nesse grande mundo de redes sociais que só querem deturpar a imagem do amor com que a Santa Casa cuida das pessoas. Nós queremos defender a vida sempre. Nós vamos lutar contra o mal do aborto, da morte, qualquer situação em que o ser humano não seja tratado com devido respeito. É importante, você que conhece, você que recebeu assistência da Santa Casa, falar bem dessa instituição. Isso nos ajuda a combater a maldade de tantos outros que não querem que a Santa Casa tenha esse destaque na sua bondade e na sua maneira de fazer o bem, conforme Jesus nos ensina, conforme a Igreja nos pede. Então, esses são os contatos. No Instagram, @Santa Casa de Anápolis. O site www.santacasa.org também é um acesso à nossa rede social, à nossa mídia Santa Casa. Diácono, muito obrigado por partilhar tantas realidades fortes e reais do dia a dia de vocês aí na Santa Casa. Porque também, literalmente, o dono da casa, da Santa Casa de Misericórdia, é nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem, muito obrigado. Nossa gratidão por essa oportunidade. E realmente, meu irmão, o dono da casa é o Senhor Jesus. O lugar mais precioso dessa casa é a nossa capela, onde conseguimos ter essa conexão com o dono da casa,
entender o que Ele nos pede, o que Ele nos propõe, o que Ele nos inspira. E convido a você, passando pela Santa Casa, venha conhecer o nosso hospital, venha ter esse momento de intimidade com o Senhor na nossa capela. Ela sempre está aberta para acolher, para ser um momento de oração, de intimidade com Deus e poder também cuidar melhor dos irmãos e irmãs que tanto precisam de nós. Minha gratidão por esse espaço, por esse momento. Saiba que esta casa santa, ela é santa porque Deus a conduz, porque ela é obra do nosso Deus de amor e de misericórdia. Que sejam todos abençoados pela misericórdia divina e seja parte desta obra, se dedicando conosco ao cuidado dos que mais precisam, dos nossos irmãos que mais precisam do carinho e atenção nossa. Paz e bem, Deus os abençoe sempre. Padre Anevair, o nosso diácono Júlio, diácono permanente, que já iniciou aqui a saudação, cumprimentando e agradecendo o senhor que acompanha eles espiritualmente nesse ministério tão bonito, né, o primeiro grau da ordem. Mas ele partilhou, padre, de palavras muito fortes, né? E a gente está no mês das Sagradas Escrituras. Eu diria que é a prática, a vivência da palavra de Deus ali na Santa Casa. Há quantos anos? Padre, hoje a Santa Casa tem quase 1000 colaboradores. É um milagre vivo, concreto, palpável, no centro da cidade de Anápolis. Sim, a Divina Providência vai assistindo, né, esta obra de misericórdia, porque é obra de Deus. É algo tão grande como você acabou de elencar e com tudo que o diácono partilhou conosco para se manter e ir adiante só pela graça de Deus. Não é, claro que tem muitas ajudas e aqui nós estamos estendendo a mão a você, querido ouvinte, para que se una a nós nessa corrente de amor, de misericórdia, mas é graça, né? E é ação de Deus ali palpável. E nós queremos agradecer muito ao diácono Júlio e toda a equipe da Santa Casa, né, que é numerosa, por este maravilhoso trabalho, né, de misericórdia, de cuidado, de caridade. São João da Cruz diz que no final da vida seremos julgados pelo amor. Nos faz lembrar de Mateus capítulo 25, quando Jesus vai dizer: eu estive com fome, me deste de comer, com sede me deste de beber, nu me vestistes, preso viestes a mim, doente viestes me visitar, né? E ali a Santa Casa cuida de cada doente como, de fato, cuidando do próprio Senhor, né? Vendo em cada doente a presença de Jesus crucificado, né? Jesus abandonado, Jesus ali padecendo, Jesus sofrendo, mas com todo esse amor, né? Que recebem de Deus e que são instrumento para que também cada doente se sinta amado. Por isso, nossa gratidão a todos que colaboram, desde a classe política, a todas as pessoas que, de algum modo, as instituições da igreja também colaboram com a manutenção e, né, digamos, este belíssimo ato de caridade com letras maiúsculas da nossa Santa Casa. É verdade, padre, como o senhor disse, Jesus é o coordenador por excelência daquela instituição. Achei tão belo quando ele se referiu à capela que eles têm lá, o carinho, o zelo. Quem já foi ali na capela da Santa Casa, simples, modesta, mas muito bela, né? Momentos realmente que as pessoas podem ali, né, estar com o ente querido, uma ou outra situação, ali aos pés do sacrário, né, fazer as suas orações. Você e Deus é muito bonito, muito forte. Parabéns ao Frei Vilmar, que acompanha aí essa realidade, aos frades franciscanos, a tantos, né, as irmãs de Aleguém, que com tanto empenho, né, e lutaram tantas fases difíceis que passaram, mas Deus cuida, Deus proverá. Parabéns, diácono, trabalho muito belo, muito belo. E agora, amigos ouvintes, nós vamos reportar um pouquinho dessa realidade que tivemos no dia da Natividade de Nossa Senhora, na última segunda-feira, ali na Praça dos Romeiros, aqui na cidade de Anápolis, ali na Avenida Presidente Kennedy, divisa dos bairros Maracanã e Alexandrina, Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Pedro de São Paulo, Padre Wellison e Padre Gilberto, Padre Leonardo Tóquio. Ali nós tivemos uma belíssima missa, 27 anos daquele trágico acidente, né?
o sufrágio de tantas almas romeiros de Aparecida, e Dom Valdemar Pacini Dalbello, pela primeira vez, esteve lá presidindo esta Eucaristia. A praça completamente lotada, muitas autoridades, parte do nosso seminário maior diocesano, momento belo, ímpar, inesquecível. Primeiramente, vamos ouvir o deputado estadual Hamilton Filho, que fez questão de estar presente nesta celebração. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Igreja e Política. Olá, Paulo, bom dia especial, nosso querido amigo, Padre Nevair. É um prazer falar com vocês, Paulo. Hamilton, que celebração belíssima no último terça-feira, dia 8 de setembro, na Praça dos Romeiros. O senhor fez questão de travar sua agenda e estar presente. Com certeza, Paulo. É uma tradição já de participar dessa missa, né, em homenagem, em memória dos Romeiros de Aparecida. Tínhamos hoje apenas a celebração, né, do nosso bispo adjuntor, que deu uma homilia, realmente uma palavra muito bonita, né, de uma reflexão muito importante. Fica aqui realmente, né, nosso sentimento, né, enquanto quem viveu também essa situação, era criança ainda, mas me lembro muito bem da dor, da comoção que foi na cidade de Anápolis, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, São Pedro de São Paulo, que a gente tem a oportunidade realmente de sinal de respeito, em sinal de memória deles, poder celebrar essa missa, é algo muito importante, manter viva essa tradição. Deputado Hamilton Filho, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado ao deputado estadual Hamilton Filho. Agora vamos conversar com o prefeito da cidade de Anápolis, Márcio Correia, que também fez questão de estar lá junto com a primeira-dama e promover uma bela revitalização na praça, que até então nunca tínhamos visto algo dessa forma, feito com muito carinho. Prefeito Márcio Correia, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, quero aqui, na pessoa do Padre Nevair, acompanhar todos que acompanham esse programa. Um dia aqui de lembrar aí nas memórias aqueles que precocemente não estão entre nós, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas foi aqui uma cerimônia, uma missa emocionante aqui, de nós podemos aí juntamente com a palavra edificante do bispo Valdemar, poder nesse dia colocar a vida daqueles que foram de forma prematura e pedir aí que Deus possa continuar consolando todos os familiares, amigos, essa comunidade, mas sobretudo da vida eterna para aqueles que nos deixaram. Prefeito, eu achava interessante, no ano passado o senhor estava aqui como pré-candidato e nesse ano o senhor está como prefeito eleito pela urna. Os anapolinos confiaram no senhor a gestão dessa cidade. E na celebração, o padre fez questão de falar, essa praça nunca foi tão bem revitalizada como foi agora, nessa primeira missa, nessa primeira gestão do senhor. Nós estamos reconstruindo a cidade em todas as áreas. Cidade aí que estava destruída, a gente vem priorizando as unidades básicas de saúde, todas as unidades de saúde, as escolas. Mas vamos revitalizar todas as praças, todos os parques. Aqui, assim, fizemos o mínimo aqui, que é roçagem, limpeza, pintura, mas a gente quer aí, em pouco espaço de tempo, poder ter uma verdadeira revitalização, deixar um local agradável para que a gente possa poder dar qualidade de vida e que esses espaços sejam espaços de convivência, principalmente esse espaço, um local tão importante, mas sobretudo traz aí a memória daqueles que construíram essa cidade, que estão na memória de todos os anapolinos. Prefeito, a gente quer agradecer ao senhor pela presença e repetir as palavras do nosso bispo adjuntor. É muito bom ver o senhor aqui, é um reflexo da humanidade do senhor, da primeira-dama, para com os anapolinos. Sem dúvida, esse é o nosso papel. Estamos aqui hoje também para abraçar nossos irmãos anapolinos, para nos solidarizar com todos aqueles que perderam seus entes queridos, mas também aqui mostrar que o Poder Executivo, que a Prefeitura, que o Prefeito, a Primeira-Dama, toda aquela estrutura está à disposição da comunidade. Nós representamos a população e esse é o nosso papel, poder estar presente, e mais que isso,
poder atender as demandas dentro daquilo que for possível, poder estar presente na vida dos anapolinos. Prefeito Márcio Correia, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. E eu que agradeço, sempre um grande prazer falar com vocês. Espero em breve estar visitando mais uma vez vocês aqui no programa, poder aí compartilhar nossos projetos, nossos programas para a cidade de Anápolis. Obrigado, prefeito. Agora vamos ouvir a presidente da Cruzada pela Dignidade, eu sou do bem, eu sou de Deus, a senhora Onaide Santilo, ex-deputada, ex-primeira-dama, e ela, juntamente com seu marido, edificaram aquela praça, dando o nome, né, Praça dos Romeiros. Onaide Santilo, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, amiga. Ô Paulo, é um prazer muito grande estar aqui com você, é um programa tão alegre, um programa tão edificante, né? E nós estamos aqui lembrando de como é importante a gente, todos os anos, fazer essa memória desse grupo, né, que foi rezar e que teve esse desastre tão triste, mas que a memória nos traz fé, nos traz esperança. E realmente muito bom encontrar com você aqui nesse momento tão lindo, né, em que a grande parte da cidade se reúne aqui para a gente, em memória dos romeiros, fazer essa festa religiosa, essa festa de fé. Onaide, é sempre bom agradecer. A gratidão é tudo na vida. A comunidade é imensamente grata pela senhora, pelo seu digníssimo esposo de saudosa memória, que Deus o tenha no céu. E eu acho que deu para a senhora perceber aqui pelo carinho da comunidade, quando a viu, agradeceu imensamente tudo. E essa celebração nos reporta, o que fica são as boas obras, deputada, são as boas ações, é só isso que nós podemos levar. A senhora que recentemente assume a presidência da Cruzada pela Dignidade, eu sou do bem, eu sou de Deus, unindo todas as vertentes das religiões aqui na cidade, vocês têm eu diria assim, uma estrada muito longa a caminhar nessa perspectiva do bem ao próximo. Sem sombra de dúvida, a gente está nesse mundo é para servir, né? Para fazer o bem, é para você falar da paz, porque Cristo veio para mostrar a paz, né? Para falar da paz, nos ensinar a paz. E eu fico muito feliz de ter você também na Cruzada, você é um batalhador na Cruzada pela Dignidade. E, como você falou, é uma união de pessoas do bem, né? Várias tendências religiosas, nós temos aí as pessoas cristãs e temos aqueles, né, têm outra fé, mas o objetivo é a gente fazer o bem através desse serviço que Deus nos condiciona a fazer. Porque você amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira parte, mas a segunda parte é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, o que a Cruzada propõe é exatamente isso, é amar o próximo, ir ao encontro do próximo, ver o que ele está sofrendo e o que a gente pode fazer para minimizar, para ajudar. Onaide, nessa celebração que nós tivemos dia 8 de setembro, a primeira missa presidida pelo nosso bispo coadjutor, uma homilia belíssima, e ao se retirar ali do altar, fez questão de cumprimentar a senhora e parabenizá-la por essa edificação que foi feita aqui. Muita gratidão, a diocese repassa a senhora. Foi, exatamente. O bispo Valdemar foi muito gentil, ele agradecendo, né, a praça que foi edificada. A praça já tinha, mas era até um nome triste, né? Era a Praça da Morte, né? E hoje, quando a gente vê que a praça foi edificada com um belíssimo monumento, né? Uma forma bela. Alguém me falou e eu achei isso excelente. Esse aqui é um templo aberto, né? É um templo que não tem paredes, mas realmente a Praça dos Romeiros é um templo aberto. E eu até acredito que até outras comemorações nós poderíamos fazer aqui, não é? Porque tem que ser comemoração de fé cristã, de esperança, de amor, como o bispo fez hoje. Foi uma homilia maravilhosa no dia que nós tivemos, falando dos romeiros, e que ele fez realmente
um sermão maravilhoso que deixou todo mundo edificado. A gente tem tristeza de lembrar daquele acidente, mas a gente sabe que a nossa esperança é que nos move à vida eterna, a encontrar com todos eles num momento muito especial que Deus vai reservar para cada um de nós. Amém. Dona Nádia, meu coração transborda de alegria em falar com a senhora. Muitíssimo obrigado por mais uma presença nesse dia tão importante para a vida das comunidades e que Deus continue sempre te acompanhando, te iluminando, te abençoando e dando forças, porque a senhora ainda tem muita coisa a percorrer, muito bem a ser feita aí, somando forças com a parte organizada da sociedade. E parabéns a você, Paulo. Seu programa traz ânimo, traz fé, traz alegria. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos agentes do bem, seja para agir com coisas materiais, seja para a gente agir de forma espiritual. E você, no seu programa, você faz realmente a alma da gente ficar recebendo essa bênção que é a sua palavra no rádio, e que Deus continue abençoando a sua vida. O nosso muito obrigado à querida Ronaide Santilo, muitíssimo obrigado pelas palavras, a senhora é muito carinhosa, muito gentil, muito amável. E agora vamos ouvir o vereador da cidade de Anápolis, o vereador Jean Carlos. Jean Carlos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer, mais uma vez, Paulo Amparo, estar aqui no programa. E quero cumprimentar aqui o nosso Padre Nevair, a melhor dicção do Brasil. Mais uma vez estar com vocês aqui e poder repercutir um pouco aí os fatos da nossa cidade. É verdade. Vereador, nessa última segunda-feira, dia 8 de setembro, Missa dos Romeiros. Primeiramente, aquela praça foi tombada como patrimônio histórico da cidade de Anápolis através de uma propositura, de um projeto seu. E nessa última segunda-feira, a praça completamente lotada, 27 anos daquele trágico acidente, a praça toda revitalizada, pintada, também uma propositura sua. Eu penso que é muito bonito colocar o mandato à disposição das pessoas, sobretudo na região das paróquias que você participa. É verdade, Paulo, na verdade, nós todos nos lembramos aí daquele trágico acidente em 1998, e que marcou, né, de forma tão drástica aí as comunidades Nossa Senhora Aparecida, São Pedro e São Paulo e a toda a nossa cidade de Anápolis, causando uma comoção imensa. E certamente, mais que uma oportunidade, era um dever nosso poder, né, imputar aquele local, que na verdade não se trata apenas de uma praça em homenagem à memória, mas um templo ao céu aberto, templo religioso ao céu aberto, em respeito à memória dos romeiros, nossos irmãos romeiros que infelizmente faleceram naquela ocorrência. Aquele triste episódio que trouxe sofrimento a toda a comunidade, mas que também ao mesmo tempo trouxe o fortalecimento da união, da irmandade e também o fortalecimento da fé das comunidades São Pedro e São Paulo, Nossa Senhora Aparecida, uma comunidade realmente ordeira, unida e que está sempre defendendo aí os princípios cristãos em nossa cidade. E por isso, né, aquele local que anualmente abriga a missa em ação de graças, em memória aos romeiros, merecia de fato uma proteção por lei, para que ali nós possamos ter o cuidado, o zelo, a proteção de que naquele local haja realmente um local sublime, resguardado, destinado à reflexão durante todo o ano, né? Não só no dia da missa, mas durante todo o ano nós temos ali um monumento que nos faz rememorizar esses fatos, nos faz lembrar o quanto a vida é breve, quanto nós somos, né, somos desígnios de Deus, e certamente cada vez que passamos ali, cada vez que paramos ali, refletimos sobre a vida e sobre também a nossa fé cristã. Então, por isso, né, era um dever de como legislador, como cidadão e também, né, participando das comunidades, criar algo que pudesse realmente proteger. E nós queremos aqui também agradecer à Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Márcio Correia, que acolheu de pronto aí o nosso pedido de revitalização, né, fazendo ali os ajustes, a revitalização, pintura do local, e temos projetos para que possamos
fazer uma revitalização ainda melhor, resguardando ali as características, obviamente, mas de uma forma a garantir que aquele local seja sempre preservado e seja um símbolo, né, realmente de respeito, solidariedade e da fé católica na cidade de Anápolis. Até, vereador Jean Carlos, o senhor falando aqui, são 27 anos de celebração. Eu acho que o senhor participou todos os 27 anos, até nos inícios, o seu pai era vivo e o senhor vinha com ele. Você vê, os anos se passaram e a cada dia que passa parece que aumenta a participação das pessoas, a fé é renovada. É uma celebração muito bela que a cada ano fica melhor ainda. Como é bom ver essa fé, essa crença, essa religiosidade das pessoas aqui dessa região. É verdade, você falou bem, me lembra aqui, meu pai, residia bem próximo aqui, pouco mais de 100 metros, né? Era um vizinho aqui dessa praça e, de fato, participou conosco aqui por várias vezes dessa celebração. Todos nós, todos os moradores, né, dessa região, temos um imenso respeito pela memória dessas pessoas, pelas famílias, pelos sobreviventes e por essas comunidades. Então, realmente estar aqui, ver que cada ano que passa está preservado, né, esse sentimento de união aí da comunidade, de respeito à memória dessas vítimas. E aqui agora são filhos, netos, né, de muitos daqueles que infelizmente partiram naquele episódio, mas que estão na casa do pai. E eu tenho certeza que esse local vai ser sempre um abrigo da memória e realmente um símbolo da fé dessa comunidade, das comunidades de São Pedro, São Paulo, Nossa Senhora Aparecida e de toda a cidade de Anápolis. Vereador Jean Carlos, líder do prefeito na Câmara Municipal, primeiro secretário, muito obrigado por partilhar essas palavras aos amigos ouvintes e parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve lá em tantas áreas, dentre eles esse cuidado aqui com a praça, com a comunidade, com a religiosidade, até mesmo porque Anápolis é uma cidade cristã. Muito obrigado. Eu agradeço, Paulo, mais uma vez a oportunidade. Você também está sempre atento ao zelo com esse patrimônio, que é um patrimônio histórico, cultural e religioso da nossa cidade e que faz parte das histórias, né, de toda a população napolitana. Em nome seu, cumprimento todos os paroquianos e certamente nós estamos à disposição para servir a população, para preservar os nossos princípios cristãos. A cidade é uma cidade muito cristã, né, formada por católicos, evangélicos, e nós sabemos que, né, temos uma cidade ordeira, sobretudo porque é uma gente religiosa, uma gente temente a Deus e que preserva a família, a fé, e certamente isso aí protege a nossa cidade. Deus tem abençoado e nós temos certeza que está olhando por todos. Obrigado, parabéns por essas realidades, vereador Jean Carlos. E agora, por fim, vamos ouvir a homilia do nosso bispo coadjutor, Dom Valdemar Passini, por ocasião dessa realidade, a celebração da Missa dos Romeiros. Ouçamos a primeira parte. Minha saudação carinhosa, em primeiro lugar, às famílias, os familiares e amigos das vítimas desse acidente ocorrido há 27 anos atrás, desses romeiros, irmãos e irmãs nossos, peregrinos que foram a Aparecida e que, certamente na maioria, era todas dessas duas paróquias que hoje se encontram reunidas, os paroquianos da paróquia São Pedro e São Paulo e da Nossa Senhora Aparecida. Mas quero saudar também com carinho todos os presentes, a todos os irmãos e irmãs que vêm rezar conosco, celebrar o nascimento, a natividade da Virgem Maria e pedir a Deus pelas almas desses irmãos e irmãs falecidos. Com carinho saudar os padres, saudando o padre Wellison e o padre Leonardo, os párocos dessas duas paróquias, que saudar cada um dos senhores, uma alegria tê-los também unidos nessa noite, nessa celebração, os diáconos, os seminaristas, as religiosas presentes, tantos irmãos que servem as comunidades, nos ministérios, nas pastorais, nos movimentos. Também nossa gratidão pela presença das autoridades, irmãos nossos, irmãs que servem a sociedade, na pessoa do seu prefeito, Márcio Correia, uma saudação também da sua esposa, Carla, uma saudação a todas as autoridades presentes nos
nos conforta saber que estão, estão unidos a todas essas famílias e a nossas comunidades nesses momentos difíceis, mas que depois, com o passar dos anos, a dor suaviza, né, e aquela experiência de fé que já acompanhava mesmo no momento da dor, agora se reafirma como esperança. Nós, diante da morte, nós temos uma palavra que nos dá alegria, a esperança, né? Porque nós não nascemos para terminar nossa jornada aqui. Nós não nascemos para concluir aqui, depois de breves anos de vida. A Escritura diz que os mais velhos chegam a 80, não é? Mas, a bem da verdade, hoje, com tantos cuidados e recursos, já são numerosos os centenários. E bendito seja Deus pelos que ultrapassam os 100 anos, né? Mas mesmo assim, irmãos e irmãs, sempre é pouco, não é verdade? Sempre é um breve espaço de tempo. Porque em nós há um sopro divino que é eterno. Nós fomos criados com esse sopro divino e esse dom de Deus é eterno. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e vocacionados à eternidade. Não uma eternidade conquistada pelos nossos feitos, mas recebida tal como a existência histórica, como um presente, como um dom. Viver é um presente. E viver com Cristo é o presente que nos dá acesso à vida eterna, na comunhão plena com Deus da vida, na sua glória. Vida e morte dialogam. E hoje nós estamos vivendo essa experiência. A cada ano, o 8 de setembro, rezamos pelos mortos nessa tragédia e celebramos a vida, o nascimento da Virgem Maria, para esta vida. Mas Maria já nasce neste mundo para a eternidade. E nós nascemos nesse mundo com uma marca herdada dos nossos pais, o pecado, e o pecado conduz à morte. Não essa morte que leva à vida eterna, mas a morte como falência humana, incapacidade de amar, incapacidade de conviver. A morte que é conflito, guerra, assassínios, rivalidades, que vai minando a existência humana e que pode, enfim, conduzir ao que Jesus chamou de a segunda morte. É impressionante como os textos da liturgia, da Natividade de Maria, colocam Jesus no centro. E não podia ser diferente. Porque a vida de Maria tem nome, Jesus. Jesus é a vida de Maria, a alegria de Maria, o sentido da existência de Maria. Desde a sua concepção, foi concebida sem pecado pelos méritos futuros da cruz de seu filho, para que ele tivesse um templo santo quando gerado no seu ventre. Nasceu para ser a mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Assim foi encontrada, bem disposta para Deus. E esta é a vida. Por isso, Maria, sempre bem disposta para Deus, foi sempre aquela que teve uma experiência de vida plena. Não uma experiência sem dor, sem dificuldades, sem sofrimento. A profecia de que uma espada de dor traspassaria sua alma
se realizou de modo dramático aos pés da cruz. Ali, a Virgem sofria com a injustiça aplicada, sofrida por seu filho unigênito, o único justo condenado à morte. Mas ele pagava o preço dos nossos pecados. E aí, nós que nascemos no pecado, enchemos-nos de esperança, porque pelas águas do batismo somos purificados do pecado e recebemos essa vida divina que orienta nossa existência para Deus. Não simplesmente Deus como um prêmio futuro, mas Deus como um presente. Um presente no sentido de um dom, mas também uma presença no nosso hoje. Ele é presente, ele é um presente a cada dia na nossa vida. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua emissora e agora vamos ouvir a segunda e última parte da homilia proferida pelo nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar Passini Dalbello, por ocasião da celebração na última segunda-feira, dia 8 de setembro, dia da Natividade de Nossa Senhora. Ouçamos a segunda parte. Queridos irmãos e irmãs, esse é o fundamento da nossa esperança. E celebrando a maternidade, o nascimento da Virgem Maria, recordamos a sua maternidade. Isso está na oração da coleta da missa e está na profecia de Miqueias, na primeira leitura que ouvimos. Esse menino que vai nascer em Belém, num lugarzinho tão pequeno, desconhecido, né, irrelevante historicamente, será chamado Rei da Paz. Será a nossa paz. Ele é a nossa paz. Mas não um verniz de paz. Não situações arranjadas, pactos frágeis de uma convivência onde um resolve não incomodar o outro. É muito mais que isso. É a paz que vem pela vitória sobre o pecado. É a paz que vem pela graça da conversão cotidiana, não tanto uma conversão querida por nós, claro que nós todos queremos ser pessoas melhores, mas é mais do que sermos pessoas melhores, é a graça da comunhão com Deus. E isso nos torna, sim, pessoas melhores, mas isso nos torna possuidores, por assim dizer, do dom da paz e comunicadores desse dom. Assim, a Virgem Maria, mãe desse príncipe da paz, também é reconhecida como a rainha da paz. Ela é comunicadora da paz, porque ela nos dá Jesus. O texto de Mateus que ouvimos é que nos indica esse tema, não é que eu resolvi falar sobre isso, né? Mas é ali a solução de Deus para o drama da Virgem Maria, que está esperando um bebê e não se casou ainda, e prometida em casamento a José, e ele sabe que o menino não é filho dele. Então ali, numa cultura judaica, exigente, era um drama, um risco de morte para essa menina, essa jovenzinha. Mas Deus concede que José compreenda os desígnios divinos por esse sonho. Mas, num dado momento, lhe é dito que ele vai dar o nome a esse menino, ele se chamará Jesus, porque vai salvar o seu povo dos seus pecados. Queridos irmãos, nós precisamos ter muita clareza de que Jesus é o vitorioso, mas que essa vitória é a vitória sobre o pecado. Porque senão nós procuramos outras vitórias. E outras vitórias, muitas vezes, passam, são frágeis e decadentes, tal como a figura desse mundo. A figura desse mundo passa.
Mas a vitória sobre o pecado é uma vitória eterna. Se nós permitirmos que o Senhor comunique a nós a sua paz, a sua vitória sobre o pecado, a obra que Ele realiza em nós dia após dia é uma obra que não passa, é uma obra eterna. Então nós damos graças a Deus, porque Maria nos dá esse testemunho de ter Jesus no centro da sua vida. Nós nos sentimos convidados, como que convocados a renovar nossa escolha, por assim dizer, nossa permissão que Jesus esteja no centro do nosso coração, no centro da nossa vida, no centro das nossas escolhas, no centro do nosso dia, no centro dos nossos relacionamentos. Que Ele seja Senhor e assim seja despojado o senhorio do pecado. Que o pecado não reine nos nossos corações, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, nas nossas comunidades e na nossa sociedade. Mas reine o Senhor. Que o Senhor, por graça, não por mérito nosso, por misericórdia, conceda-nos o perdão e a graça da conversão. E atraídos pelo testemunho de Maria, nós possamos cantar com ela. Porque cada superação é motivo de cantarmos que nossa alma exulta de alegria em Deus, não é? Porque nós não colocamos a nossa confiança em nós mesmos, mas nós colocamos nossa confiança e a nossa esperança nele. E é Ele quem faz maravilhas nas nossas vidas. Nós pedimos para esses irmãos o dom da glória de Deus, o dom da visão de Deus, para suas almas. E como eu disse no comecinho da missa, irmãos, nós precisamos voltar a falar sobre isso. Um dia o Senhor voltará. E nós cremos na ressurreição da carne. Porque a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo é para as nossas almas, mas não somente para as nossas almas. É a salvação para as nossas pessoas. E nós somos corpo e alma. É salvação tal como nosso Senhor Jesus Cristo viveu na sua humanidade, ressuscitado dentre os mortos, tal como a Virgem Maria, única a experimentar a assunção aos céus, tem seu corpo e sua alma na glória de Deus. Nós também cremos na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos. Isso é muito importante, porque assim nós não separamos a espiritualidade das coisas concretas da nossa existência, que envolvem também as nossas relações, o nosso modo de ser, de estar com as pessoas nessa experiência histórica. Os nossos corpos são queridos por Deus. As nossas pessoas, nós somos amados por Deus. Não só as nossas almas. Isso fala da dignidade da nossa condição humana. Não é lindo? Não é lindo? Por isso, nós esperamos a ressurreição dos mortos e cremos que esses irmãos pelos quais rezamos, pela salvação eterna, um dia também conosco experimentarão, e nós, juntamente com eles, experimentaremos o poder pleno da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos em nossas vidas. Assim seja. O nosso muito obrigado ao nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar Passini Dalbella. Padre, falaram que na celebração, como a UNAID, o próprio vereador Jean falando, que lá é um templo aberto, aquele local, a praça, o monumento, obra do Silvio Moraes. Mas, por outro lado também, padre, não tem como a gente não se reportar ao sobrenatural. No monumento tem a Nossa Senhora de Pietá, se não me falha a memória, 11ª estação, quando desce Jesus e coloca no colo de Maria. 13ª estação. E aí a gente pega 55 falecidos, a contagem do terço, que já está lá. É muita coincidência. Eles foram para a casa da mãe. No retorno da casa da mãe,
no dia da sua natividade, parece que ela esperou virar o horário para entrar na natividade que a igreja celebra, eles foram chamados. Padre, são muitos indícios dessa presença forte e marcante de Deus. E é lógico, a acolhida da sua mãe. Com certeza, Paulo, nós celebramos o Dia do Santo no dia que ele parte dessa vida para a eternidade. Assim, nós chamamos que é o seu, digamos, a sua natividade para o céu. Eles celebraram a sua natividade para o céu no dia da natividade de Nossa Senhora. Então, nasceram para a vida eterna. O rosário é assim chamado porque são rosas ofertadas à Virgem Maria. Eles são estas rosas belas colhidas neste jardim, né, para o altar celeste, digamos assim, né, para a glória do céu. E poderíamos continuar, inclusive, lembrando aqui ao nosso ouvinte que naquela ocasião, né, pela madrugada, a capelinha lá particular de Dom Manuel Pestana, na residência episcopal, também sofreu um pequeno incêndio. As cortinas, e não se sabe como isso começou, né, pegaram fogo e isso atingiu o crucifixo da capela. A cruz, que é de material inflamável, não pegou fogo, mas o crucificado de um material não inflamável pegou fogo. Né? E nós temos no seminário esse crucificado junto à capelinha de Jesus Bom Pastor, onde nossos seminaristas do primeiro ano, os propedeutas, fazem as suas orações, e sempre estamos diante deste mistério, ou seja, Jesus estava com eles, Jesus se identificou com eles, cada romeiro ali, né, que infelizmente, né, sofreu este acidente, né, era Cristo, né, que estava sendo ali, né, de algum modo sacrificado, oferecendo-se, né, inteiramente a Deus por nós. Assim, nós cremos que estes nossos irmãos estão na glória do céu, por estes e tantos outros sinais, e de lá intercedem por nós. Aqui, nossa gratidão a todos os políticos que passaram aqui pelo nosso programa, né, por esse cuidado, por essa sensibilidade, por este ato de caridade cristã, né, já vista que a maioria são cristãos, católicos também, e além disso, é importante salientar que nessa celebração alguns dos sobreviventes participam também, né? Seus familiares naturalmente, e isso para nós é muito importante, porque a igreja sempre se faz próxima, né, daquele que sofre e, digamos, a igreja sempre vê nas pessoas, como falávamos há pouco, né? Escutávamos o diácono Júlio também comentando a presença de Jesus, né? Jesus que sofre, Jesus que é abandonado, mas que certamente nesse amor que dele nós recebemos, nós nos ajudamos e recobramos, na verdade, reafirmamos a nossa fé na vida eterna, na ressurreição e de que um dia poderemos, com a graça de Deus, estar junto destes nossos irmãos e irmãs no céu. É verdade. Padre, o senhor falando, né? Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. A gente imagina, 27 anos do ocorrido. Padre, cada missa parece que a participação dos fiéis aumenta, a praça lotada, a praça já é grande, lotada, sempre o bispo da diocese faz questão de estar presente, presidindo, se não delega alguém, sempre foi assim nesses 27 anos. Vários sacerdotes do clero se organizam dentro das suas possibilidades e vêm concelebrar. O seminário sempre esteve presente. Ou seja, padre, o senhor sabe muito bem, mas a Santa Missa tem esse poder, padre, de atrair, né, o ressuscitar, de revigorar a fé. 27 anos, mas quando a gente vê a praça, pensa, lotado, foi ano passado que ocorreu isso, ou foi esse ano? Não, já são 27 anos. Mas Deus tem esse poder, padre. Certamente, porque a Santa Missa, e foi muito bom você trazer este ponto, né, aqui para a nossa reflexão, ela é a atualização do momento presente, né, sobre os nossos altares, e ali no altar daquela praça, um templo aberto, né, do sacrifício redentor de nosso Senhor, né, seu mistério pascal, sua paixão, morte e ressurreição, do qual resulta a nossa salvação, do qual abre-se as portas do céu,
e recobramos a nossa comunhão, a nossa amizade com Deus, né? Por isso, estes nossos romeiros, de algum modo, estão, bem como todo cristão, neste altar, né? Unidos ao sacrifício de Jesus. Eles já passaram pela morte, estão na vida eterna, aguardando o momento feliz da ressurreição final, né? E por isso mesmo, também nós esperamos que, tomando parte desta Santa Missa, a nossa vida também tenha este curso, né? Unida ao sacrifício do Senhor, alcançar o céu e um dia ressuscitar, né, gloriosamente. É verdade, até uma belíssima homenagem que o Padre Leonardo Tóquio preparou ali no finalzinho, muito bonita, ao ler o nome de cada pessoa que faleceu, devagar, pausadamente. A foto da pessoa aparecia no telão, era muito forte. Agora, o que o Padre Anevair, o que o reitor do seminário, poderia dar uma sugestão para o amigo ouvinte em relação à questão da Santa Missa? Às vezes, quantas pessoas estão escutando agora, Padre, já tem anos e anos que não pisa dentro da igreja, que não participa de uma Santa Missa. Talvez tenha a primeira Eucaristia, talvez tenha o Crisma ou não. Agora, até no último programa, nós falamos da questão da iniciação cristã, que vai ser muito forte esses próximos meses e anos aqui na Diocese de Anápolis. Mas o que é que o senhor diria, Padre? Digamos, para quem está nos escutando agora, está afastado dos sacramentos da igreja. Às vezes não tem a dimensão do que está perdendo e não sabe, ninguém não sabe a hora que Deus vai chamar. Mas por que não voltar para a casa do Pai, para a igreja que sempre está de portas abertas, Padre? De fato, né? Voltem para casa. Afinal de contas, a casa de Deus, a igreja, está aí para acolher você. E olha que bonito, quando nós estamos na igreja, né, nós vivemos uma fé na vida da comunidade, não é uma fé individualista, conforme quer ditar a cultura contemporânea, né? Aliás, é até contraditório pensar numa fé católica, então cristã, que seja individualista, né? É todo o contrário. Além disso, nós vamos encontrar o tesouro dos sacramentos, o tesouro da Santíssima Eucaristia, né? Além do tesouro da graça dos sacramentos, o tesouro da devoção à Virgem Maria, mas vivida, digamos, junto a ela, porque onde está o Senhor está a Virgem Maria, e isso de maneira muito forte. Esses nossos romeiros, né, nos dão esse testemunho tão eloquente. E, além disso, é muito importante que é na igreja que nós vamos ouvir a proclamação da palavra de Deus, o seu entendimento, a sua interpretação e aplicação para a nossa vida, porque longe, afastados da igreja, nós corremos o risco de nos deixar levar por toda e qualquer corrente, né, de doutrina, nos confundir e assim por diante nos perder na fé ou até perder a fé, né? Inclusive, na igreja nós encontramos uma comunidade de irmãos, sim, pessoas que estão buscando a vida de santidade, que tem sim seus limites, nós temos, né, nossos erros, enfim, mas isso não é justificativa para eu não ir à igreja. Na verdade, é até uma motivação, porque, como lembrava o Papa Francisco, a igreja é como esse hospital de campanha. Como nas guerras o exército precisa de hospitais, né, levantados como tendas improvisadas para atender os feridos, a igreja recebe de fato aqueles que são feridos, todos nós que somos pecadores, para justamente sermos banhados no sangue do Cordeiro, sermos lavados das nossas culpas, curados dos nossos pecados, né, salvos e assim por diante. A igreja é fundamental. O Concílio Vaticano II vai dizer que a igreja é sacramento de salvação. Por isso, estar fora da igreja é colocar em risco a minha salvação, a nossa salvação, né? E você, portanto, saiba, é muito bem-vindo em qualquer uma das nossas paróquias, comunidades. De fato, sinta-se em casa. Padre, até o senhor falando aí, tem uma sugestão, né? É uma sugestão simples que o senhor sabe muito bem, o clero, os padres, as paróquias, ao longo dos anos está só se fortificando dentro da vida paroquial, Padre, a questão da realidade do cerco de Jericó. Como temos cerco de Jericó na nossa amada diocese? Graças a Deus por isso, né? De fato, tantas muralhas estão sendo derrubadas, né, por causa da oração, da adoração a Jesus sacramentado.
Quando eu estava na paróquia, por exemplo, quando sempre tinha certas situações, e nós tínhamos o cerco de Jericó com regularidade, pedia para que o povo de Deus rezasse. Era certo que tudo se resolvia, porque Deus age, né? Por isso vamos confiar na força da oração e, sobretudo, da adoração. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa, já praticamente na metade do mês de setembro, dedicado às Sagradas Escrituras, à Bíblia. Qual que é o recadinho básico do senhor? Não poderia ser outro, né, Paulo e querido ouvinte, que neste mês a sua intimidade com a Palavra de Deus cresça ainda mais. A Igreja no Brasil indica, por exemplo, a leitura, a meditação, a oração da Carta aos Romanos. Então fica aí essa dica para você. Dou uma outra sugestão, se me permitem, de na missa, você participando, prestar ainda mais atenção na proclamação da Palavra de Deus, ou também outra sugestão de ler, rezar, meditar a Palavra de Deus em família, né? Isso é muito importante, ou no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja. É sempre necessário lembrar que quem desconhece as Escrituras desconhece a Cristo, né? São Jerônimo nos lembra. Por isso, querido ouvinte, querido irmão e irmã, maior intimidade com a Palavra de Deus. Que Deus abençoe você, Paulo, e muito obrigado pela audiência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.